Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web. Hoje trataremos da lição número 9, o reinado de Davi. Muito diferente do reinado de Saul, que nós já temos estudado aqui. Há algumas particularidades, algumas singularidades que devem ser discorridas por você, professor, ao longo da sua aula. A verdade prática já nos deixa alguma pista da essência do reinado de Davi. A glória do seu reinado deve-se, antes de tudo, à boa mão de Deus que estava sobre ele. Ou seja, o reinado de Davi foi próspero, foi glorioso, foi bem-sucedido, mas o segredo, o motivo pelo qual tudo isso se deu foi, obviamente, a presença de Deus. O cumprimento daquela famosa expressão que já foi estudada aqui. E o Senhor era com ele. E nós vemos essa presença de Deus explicitada e reverberada nos atos monárquicos do rei Davi. A leitura bíblica em classe, retirada do segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 1 ao 12, devem ser discorrida ao longo da aula, e dentro da leitura eu quero chamar a atenção de dois detalhes. O primeiro está no versículo 2, quando o Senhor fala para ele: tu apacentarás o meu povo de Israel e tu serás chefe sobre Israel. Interessante que é dito que antes, sendo Saul ainda rei, eras tu o que saías e entravas com Israel. Olha que coisa linda. Então, mesmo não estando na posição de rei, mesmo não estando na cadeira real, Davi já gozava, já desfrutava desta presença e direcionamento de Deus, e o Senhor já usava ele para cumprir os seus divinos decretos. E nós já falamos aqui a importância de ter a unção de Deus para desenvolver os cargos para os quais ele nos comissiona. O Senhor vai utilizar aqui a figura de linguagem de pastor, de apacentador, se referindo a Davi como rei. Essa expressão de pastoreio como liderança, como algo administrativo, está muito presente na cosmovisão judaica, haja vista que aquele povo também era um povo pastoril. Davi também tinha como profissão, podemos dizer, na sua juventude, o pastoreio. Ele pastoreava as ovelhas de seu pai. Então ele estava muito familiarizado com esta figura de linguagem, e isso vai estar presente em muitos salmos. Nós colocamos aqui alguns textos que você pode apresentar na sua aula: Salmo 23, 74, 77 e tantos outros. E é importante utilizar esses versos para observar que Deus também é apresentado para Israel como o seu pastor. Então essa figura de linguagem estava muito presente lá na famosa profecia de Ezequiel 34, quando o Senhor disse que daria novos pastores para o seu povo, e isso fica bem encaixado dentro da nossa lição, quando nós compreendemos nesta visão mais panorâmica. Queremos chamar a atenção também dos objetivos, que é demonstrar que o reino de Davi foi sucedido por causa da mão de Deus, apresentando Davi como rei, a consolidação do seu reinado e a sua grandeza política. O texto da lição nos diz que ele reinou 33 anos em Jerusalém e 7 anos e 6 meses em Hebrom. Tudo isso apresentando Davi como um protótipo do Messias, lembrando que da linhagem de Davi viria o próprio Cristo. Esse trimestre nós estamos batendo muito nessa tecla, e é importante que você, professor, também faça isso na sua classe, para que esta aplicação messiânica do reinado de Davi esteja presente na mente dos seus alunos. A constituição de Davi como rei, o comentarista vai querer deixar claro que foi por 3 grandes motivos que Davi foi ungido. Primeiro, porque ele era irmão da nação, ele não era estrangeiro. E a profecia lá em Deuteronômio 17 dizia que o rei seria colocado, seria levantado de entre o seu povo, de entre os seus irmãos. Isto vai ser visto em 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 1. Segundo, também a sua liderança militar. Davi tinha uma proeminência na postura militar, assim como Saul também. Importante chamar a atenção disso. Mas Davi não vai ficar abaixo, pelo contrário, vai até se destacar mais. E nós sabemos que esse destaque é porque Davi sempre consultava o Senhor antes de entrar em uma guerra. E o terceiro é que o trono entregue a Davi seria levantado tanto sobre Israel
quanto sobre Judá. Era uma promessa que estava lá no capítulo 3 e no versículo 2 do segundo livro. É importante também chamar a atenção que Davi fez uma aliança com o povo, e esta aliança que Davi fez com o povo é uma aliança que o próprio Deus tinha com ele, a aliança davídica. E o comentarista da lição diz que esta aliança tem características pastorais muito mais do que monárquicas, e é por isso que ele foi ungido rei sobre Israel e foi levantado sobre o povo, e o povo prometeu lealdade a este novo rei. E quando nós vamos observar então o reinado de Davi, nós vamos observar grandes feitos. O comentarista da lição vai deixar tudo isso muito claro. Primeiro é que Davi, ele teve a capacidade de tornar a capital uma cidade robusta, uma cidade bela. Ele investiu na cidade. Nós vamos observar que sua corte e família tornaram-se grandes e notáveis. Há referências bíblicas explicitando tudo isso ao longo do texto da lição. E a capital aí vai se tornar forte e bela nas palavras do autor. É importante chamar a atenção que foi Davi que conquistou Jerusalém e que tornou aquela cidade uma bela capital. Hoje nós falamos de Jerusalém como um grande ponto turístico, Jerusalém como um lugar que todos os cristãos querem visitar e talvez, claro, tudo sobre o controle de Deus. Mas se não tivesse sido essa ação de Davi lá nos tempos remotos da história, talvez nem estaríamos falando aqui agora de Jerusalém. Veja como o olhar que Davi teve para aquela cidade foi importantíssimo, claro, também para cumprir muitas promessas que estavam relacionadas a Jerusalém e que reverbera ao longo dos séculos até hoje. Davi vai conseguir derrotar os inimigos, vai controlar a fronteira, vai trazer sobre a cidade uma certa estabilidade. E ele era um líder preparado, possuía táticas de guerra muito boa, também era assessorado por bons chefes, bons capitães, tinha um exército muito bem estruturado. Nós conhecemos a história dos valentes de Davi e daquele grupo que ele recrutou quando estava pelas cavernas, quando estava nos seus momentos de exílio, como nós já estudamos aqui. Davi também foi importante não só para estruturar a cidade do ponto de vista político, mas também do ponto de vista religioso. Trouxe reformas religiosas para o povo de Israel, pois era um homem que impulsionava o povo para a adoração. E nós vamos observar que ele valorizava tudo aquilo que estava relacionado às ordenanças divinas, à lei, à palavra de Deus, e era um homem que tinha um coração adorador. Não é em vão, então, que era dito de Davi ser um homem segundo o coração de Deus. As suas estratégias não eram só políticas, mas eram também estratégias de culto, estratégias religiosas. Nós vamos ver que ele se dedicava a adorar e muitas vezes era até ridicularizado, como foi pela própria Mical, quando viu Davi dançando na presença do Senhor. E ela olhou aquela dança como uma dança qualquer, mas Davi estava fazendo aquilo com o coração inteiramente grato ao Senhor, o nosso Deus. Quero chamar a atenção também nas realizações militares de Davi. É importante que você, professor, cite aquele versículo bem conhecido dos cânticos das mulheres que entoavam na cidade, dizendo: Saul feriu os seus milhares, Davi, porém, suas dezenas de milhares. Está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 7. Isso não é em vão, pois, além de desbaratar o exército dos filisteus, Davi também vai atuar nas fronteiras, nos limites de Israel e vai vencer muitos povos, os moabitas, os sírios, os edomitas e por aí vai. Então você pode citar todos esses povos ou pode mesmo fazer uma pesquisa ou pedir para os seus alunos fazer essa pesquisa e pedir para eles mostrarem quais foram esses povos que Davi venceu, esses povos, além dos filisteus, os amonitas, os idumeus, os arameus, os amalequitas, e nós colocamos aí para facilitar para você uma série de referências bíblicas que você pode utilizar para pedir para os alunos citarem quais são os povos, ou você perguntar quais são os povos, e aí eu acho que é até mais difícil, que exige mais pesquisa, e pedir para os alunos pesquisarem. E aí você também pode delimitar apenas o segundo livro de Samuel e ele vai ter mais facilidade para encontrar estas referências. Davi era um homem que era dado à guerra, mas não porque era algo muito aleatório, randômico, por acaso.
é porque o Senhor também chamou ele para ser chefe de Israel e a nação precisava começar a se estruturar entre as outras nações. As pessoas precisavam reconhecer suas fronteiras, seus limites e reconhecer o poderio bélico também de Israel, que comparado a outras nações não eram dos maiores exércitos, não eram os melhores armamentos, mas tinha um único e grande diferencial: a presença, a mão de Deus continuamente sobre o seu povo. Nós temos mudanças realizadas por Davi que se caracterizam no campo militar, político, administrativo e religioso. O comentarista da lição apresenta o capítulo 8 e o capítulo 20 e pede para a gente observar as mudanças administrativas importantes que ele fez. Então eu apresento isso também como uma dica, também como um exercício na sua aula. Você pode dividir a sala em 2 grandes grupos. Um grupo fica com o capítulo 8, versículo 15 ao 18, e o outro grupo fica com o capítulo 20 e os versículos 23 ao 26, ambos do segundo livro de Samuel. E aí os alunos vão ter oportunidade de, lendo o texto, que é um texto relativamente curto, apresentar que mudanças administrativas foram essas que o rei Davi operou. Nós vamos observar também as pessoas que estavam ao seu lado. Ao comando das tropas nós temos Joabe. No campo religioso nós temos Zadok e Aimeleque. Davi também contava com um cronista, com um escrivão. Ele não só era um rei guerreiro, mas ele também era um rei diplomata. Ele passou a exercer boas relações diplomáticas com outras nações. Nós vamos observar que Salomão vai desfrutar dessas relações diplomáticas que o seu pai cultivou no passado. E isso vai ser importante também para a construção do templo, pois muitos dos materiais de construção Davi já tinha armazenado nos armazéns de Israel, mas outros foram ganhados a partir de doações e de presentes de reis de outras nações, e isso vai ser muito importante, e isso mostra que também era fruto das relações diplomáticas que Davi, seu pai, possuía. Nós vamos observar também que Davi teve muito cuidado, muito amor, muito zelo pelo culto público. É um homem que motivou a adoração. Ele não era somente adorador, mas ele motivava a adoração em todo Israel. E tanto os sacerdotes que estavam ao seu lado, como os levitas vão lhe auxiliar nesse trabalho. Nós vamos lembrar, por exemplo, de um grupo de 4.000 músicos que ele vai levantar, divididos em seus turnos, para estarem louvando ao Senhor, o nosso Deus. Davi tinha um grande carinho também com os levitas, distribuindo tarefas para ele e também organizando as cidades levíticas. Somente no reinado de Davi nós vamos ter aí um registro de 48 cidades levíticas que foram instituídas pelo rei. E isso mostra o cuidado que ele tinha em cumprir aquela herança, aquela palavra que o Senhor, lá nos tempos de Moisés, tinha determinado para a tribo de Levi. Nós temos aí também 1 Crônicas, capítulo 23, e versículo 1 ao 30, as realizações litúrgicas de Davi. Então é um outro exercício que você também, professor, pode e deve fazer na sua aula, pois vai mostrar que Davi era um rei que se ocupava e cuidava de tudo. Nós vamos observar que existem líderes que às vezes eles se destacam, por exemplo, na parte econômica, na parte financeira. Eles conseguem fazer com que o dinheiro renda mais, se haviam dívidas eles pagam. Tem outros líderes, eu estou falando isso do ponto de vista de igreja, de obra de Deus, que se destacam mais na porção espiritual, alimentam o povo, têm uma palavra, sabem dirigir bem o culto, mas, por outro lado, só fazem isso. Há outros que, às vezes, se destacam na construção de templos, de departamentos, conseguem doações de terrenos, conseguem doações de materiais, e Deus usa eles nisso. E, às vezes, nós vamos observando que tem pessoas que Deus chama para cada uma das áreas, né? Cada um é na parte mais administrativa, outro na parte mais social, consegue fazer com que a igreja se movimente na ajuda dos necessitados e dos carentes, consegue motivar a igreja para uma vertente de uma consciência política, da igreja se posicionar diante das dificuldades que vivenciamos no viés político, da escolha dos seus representantes. Há outros que levantam a igreja mais missionária e se preocupam muito com o envio de missionários para o além fronteiras, e cada um vai se destacando numa área. Davi, por outro lado, se destacava em todas as áreas. Aleluia! Tem gente que é assim, que Deus chama e dá um pacote completo. Deus usa de uma forma diferenciada, não por áreas,
mas como um todo. Davi era assim, se destacava na porção militar, se destacava na porção administrativa, se destacava na porção espiritual, religiosa, litúrgica, e em tudo isso o nome do Senhor ia sendo glorificado. E o segredo está justamente na leitura bíblica, no versículo 10. E Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Aleluia. Veja que coisa linda, não é? Então, era esta a marca da presença de Deus na vida de Davi, até nas suas relações diplomáticas. Versículo 11 diz que Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros, que edificaram a Davi uma casa. Veja, um rei estrangeiro mandou matéria-prima e mão de obra para o rei Davi. Aleluia! Quando Deus quer abençoar alguém, ele faz justamente essas coisas, ele usa quem ele quer. E aí, o tempo de Davi e também o tempo de Salomão, o comentarista da lição vai destacar que ficou conhecido como a Era de Ouro de Israel, pois foi um tempo em que o povo viveu e viveu bem. O textuário da lição, no versículo 12, diz: E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Então, foi um reinado muito próspero e muito abençoado. É importante também chamar a atenção, dentre aqueles motivos que Davi foi escolhido, o próprio comentarista da lição vai apresentar outros 3 motivos no livro de apoio, dizendo que Davi foi escolhido para ser grande rei, pois ele era o escolhido e ungido do Senhor, ele era parente dos seus conterrâneos e ele era um grande soldado e líder. Estamos colocando aqui também um Smart Art para você poder utilizar aí nas suas aulas, apresentando esses 3 motivos, que tem as referências bíblicas e está além do texto da lição, e que eu acho que é muito importante para você observar que Davi não foi um qualquer. Saul foi uma resposta de Deus ao pedido do povo. O povo apresentou as características que queria e teve em Saul uma resposta. E Deus, na sua permissão, olhou para o povo e apresentou Saul como resposta. Mas Saul foi o povo que apresentou a Deus. Davi foi Deus que apresentou ao povo. Aleluia! Sinto a glória de Deus quando reflito sobre essas coisas, pois nós vemos que Deus tem as suas formas de trabalhar. O que o povo apresentou a Deus não deu muito certo, mas o que Deus apresentou ao povo teve um reinado muito próspero e muito abençoado. Também chamar a atenção das 3 famosas unções que Davi recebeu. Ele recebeu a sua primeira unção lá na casa do seu pai, através de Samuel, outra ele recebeu em Judá e uma terceira pelos anciões de Israel, e nós colocamos também aí as referências bíblicas para você utilizar na sua aula. Sabemos que, na verdade, aquela unção que ele recebeu na casa de Jessé, foi ali que Deus escolheu ele para ser rei. As outras 2 foram unções cerimoniais, religiosas, para cumprir uma liturgia que havia no povo de Israel. Também chamar a atenção que Davi era um homem tão adorador que dos 150 salmos que existem no Inário dos Judeus, 73 tem a autoria atribuída a ele. Era um homem que gostava de louvar, era um homem que gostava de adorar a Deus e que através da sua vida inspirou muitos outros adoradores. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos oriente e que possamos também, naquilo que Ele nos chamou para fazer, experimentar a sua mão estendida sobre nós. Que riqueza é para alguém ter na sua vida a aplicação daquilo que Davi viveu. E o Senhor era com ele. A paz do Senhor e um excelente domingo a todos, em nome de Jesus.